Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos os que creem. Se você é meu amigo e crê, você é abençoado. Se você é meu inimigo, não gosta de mim, mas crê na palavra de Deus, seja abençoado. Agora, se você é meu amigo e não crê, não adianta nada. Você pode ser meu amigo, mas se eu não crer, não adianta nada. Então, a palavra de Deus é assim, ela só funciona para aqueles que creem. Ela só funciona para os que nela creem, colocam toda a sua força. Você vai no médico e o médico diz isso, você tem que fazer isso, aquilo, outro. O que você faz? Se você crê, você vai obedecer. Se você não crê, você não vai obedecer. Então, você não vai ser curado. É simples. Assim é a palavra de Deus. Se você crê nela, ela vai te abençoar. Se você não crê, pode ser meu amigo, pode ser quem quer que seja, não vai acontecer nada. Então, a palavra de Deus são os pensamentos de Deus. Imagine você absorver os pensamentos de Deus. Tantas pessoas querem fazer sucesso e elas dizem assim, não, eu vou ler o livro do fulano, de Beltrano, de Cicrano. Então as pessoas ficam consumindo, procurando saber o que pensam os vitoriosos desse mundo. Mas aqueles que pensam como Jesus pensou, aqueles que pensam como Deus pensa, como o Senhor Jesus pensa, então esse só tende a ter a vida extraordinariamente vitoriosa, porque são os pensamentos de Deus colocados em prática. Então, você que me ouve nesse momento e quer um conselho para mudar de vida, coloque a palavra de Deus em prática. Por exemplo, nós estamos estudando, meditando cada dia sobre a história de Israel. A história de Israel conta sucesso e conta fracassos. Conta fracassos e conta sucesso. Como é que eles foram fracassados? Foram fracassados porque não obedeceram à palavra de Deus, não levaram a direção divina a sério, então eles foram derrotados. Mas quando eles obedeceram à palavra de Deus, através dos profetas, então eles foram vitoriosos. E é isso que nós procuramos fazer. Nós agarramos aqueles textos de vitória e colocamos em prática nos dias de hoje. É simples, claro, não tem o que errar. Então, na época do profeta Samuel, havia uma turma, havia um povo chamado Filisteu, que era insistentemente fazia guerra contra Israel. Israel não tinha exército, Israel não tinha rei. Israel era composto de um povo que seguia a voz de Deus, que era orientado pela voz de Deus. Mas esse povo, que não tinha rei nem exército, ele acabou se corrompendo com outros deuses, os Baalins e também
Astarotes. Esses dois deuses, Baalins quer dizer é o deus do trovão, os deuses de Canaã naquela altura. Os deuses de Canaã eram os Baalins. E esses Baalins, eles trabalhavam com os trovões. Interessante. E nós estamos trabalhando com os trovões, mas os trovões que vêm de Deus. Os Baalins enviavam, digamos assim, os trovões. E o Astarotes era a deusa da fertilidade. Então você pode imaginar a pouca vergonha, toda a sorte de promiscuidade que surgia em prol dessa deusa, né? E que se faziam oferendas, etc., para essa deusa. Ora, o que Deus fez? Deus simplesmente abandonou o seu povo. Vocês não querem me ouvir? Vocês não querem me obedecer? Vocês não querem crer em mim? Então sigam os deuses de vocês. Então os filisteus ganhavam força com isso e venciam Israel. Mas aí Israel, vendo-se acuado, desesperado, ele invocou, chamou o profeta e falou: olha, diga-nos o que temos que fazer para mudar essa situação aqui em Israel. Então foi aí que o profeta de Deus, mensageiro de Deus, deu o conselho. Vamos falar agora, vamos ver os conselhos que o profeta deu. 1 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 2. Só para dar uma pincelada nessa história, ficar mais compreensível. Sucedeu que a Arca da Aliança, que representava Deus, era um tipo de Deus, ficou em Kiriat Jearim 20 anos. 20 anos ficou lá. Quer dizer, eles tinham a arca, Israel tinha a Arca da Aliança, mas mesmo assim a casa de Israel lamentava seus fracassos diante do Senhor, que é o caso de muitas pessoas. Creem no Senhor Jesus de todo o coração, mas vivem fracassados. Como é que pode? Como é que o inimigo do povo que crê em Deus, que tem a sua fé viva no Deus vivo, pode viver derrotado? Não tem cabimento. Então, o que aconteceu? Vamos versículo 3. Então o profeta Samuel falou para todo o povo de Israel, dizendo: ó, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os ídolos, que eram os Baalins e Astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor e servi a Ele só. E então Ele vos livrará da mão dos filisteus. Quer dizer, o povo de Israel tinha que se voltar para Deus para que então ele pudesse ser livre dos seus inimigos. Versículo 4. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os ídolos e serviram só ao Senhor. E disse mais o profeta: congregai a todo Israel em Mispá, outra cidade, e eu orarei por vós ao Senhor. E foi o que eles fizeram. Eles se congregaram em Mispá e o profeta Samuel orou a Deus para eles. Versículo seguinte: e congregaram-se em Mispá e tiraram a água e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram assim: pecamos contra o Senhor. Pecamos contra o Senhor. Quer dizer, eles tinham feito o primeiro grande sacrifício, que era para eles se converter ao Senhor, se voltar para o Senhor. Depois do segundo, eles removeram os deuses e ídolos de suas casas. Em terceiro lugar, eles prepararam o coração para servir ao Senhor. Em quarto lugar, Israel se reuniu em Mispá, segundo a palavra do profeta, que orou por ele. Tudo isso está muito certo. Em Mispá, Israel tirou água e a derramou perante o Senhor. Jejuou todo aquele dia e confessou o seu pecado. Quer dizer, Israel aparentemente tinha feito tudo certinho, como manda o figurino. Mesmo assim, vem o versículo seguinte, o versículo 7, que diz assim: ouvindo, pois, os filisteus, que os filhos de Israel estavam congregados lá em Mispá, numa cidade, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel.
os maiorais, os chefes de exércitos, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Quer dizer, quando eu falei isso ontem, quando a gente está na fé, quando a gente vive pela fé, eu não estou falando de religião, eu não estou me referindo a nenhuma religião, sem exceção. Eu estou me referindo à fé. A fé não tem nada a ver com religião. A prática da fé é a prática da obediência à palavra de Deus. Então, quando você está obedecendo a palavra de Deus, você está vivendo uma vida correta ou reta diante de Deus, então você não teme nada. Você não tem medo dos inimigos, você não tem medo da sorte, você não tem medo do azar, você não tem medo do amanhã, você não tem medo do futuro, você não tem medo de perder o emprego, você não tem medo de perder nada e nem ninguém, porque você está firmado na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Você anda nos caminhos dele, você anda nas pegadas dele, você está seguro. Agora, não foi o que aconteceu com Israel. Mesmo fazendo tudo aquilo que o profeta mandou lhe fazer, Israel temeu por causa dos filisteus. Quer dizer, quem teme, com certeza deve alguma coisa, não é verdade? Não é isso que diz o ditado popular, mas é verdade mesmo. Isso não é um ditado popular, não, isso é um ditado bíblico. Quem crê, quem tem fé, não teme. Mas quem tem medo é porque tem alguma coisa devendo. Essa é a realidade. Quando a pessoa está em débito com a justiça humana, então ela fica sempre olhando de um lado para outro, para trás, ela fica apavorada. Por quê? Porque ela tem medo de alguém pegá-la de surpresa. Então é assim que funciona. Então, minha amiga e meu amigo, como é que foi resolvido o problema? O problema foi resolvido no versículo seguinte, que diz assim: por isso, disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós. Quer dizer, por causa de quê? Está dizendo, por isso, por causa de quê? Por causa do temor que eles estavam para com os filisteus. Não cesse de clamar a Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. No versículo 9, tem a solução. Nós vemos aí que então tomou o profeta Samuel um cordeiro, é um cordeirinho que estava mamando ainda, é um cordeiro tenro, estava mamando, e o sacrificou ao Senhor. E clamou o profeta ao Senhor por Israel, clamou, e o Senhor lhe deu ouvidos. Mas Samuel já tinha orado antes e não tinha tido resposta. Veja que o profeta orou antes, mas não havia tido resposta. Mas agora, depois que fez o sacrifício, o profeta orou ao Senhor e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando o profeta Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E aí, o Senhor fez trovejar aquele dia com grande estrondo. Você pode imaginar, quando a Bíblia fala grande, é porque é grande mesmo. Os autores bíblicos não exageram. Grande é grande mesmo. Então, o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Foram derrotados. Quer dizer, Deus fez trovejar de verdade. Não aqueles relâmpagozinhos à toa que aconteciam, que eles invocavam lá o Baal, o deus da Babilônia, deus dos cananeus, e então eles criam nesse Deus. Deus então mostrou quem é o verdadeiro Deus, que trovejou de verdade tão forte, que os filisteus se confundiram. Eles ficaram confundidos, eles não chegaram a lutar com Israel, eles não chegaram a invadir Israel, não. Eles estavam reunidos para atacar Israel, mas naquele momento do estrondo que houve no acampamento dos inimigos, dos filisteus, então eles se confundiram e saíram correndo, saíram em disparada, porque
muito engraçado. Eu posso imaginar. Eu estou falando aqui com vocês, eu estou imaginando, eu estou vendo essa história lá atrás. Porque eu imagino como é que eles devem ter ficado apavorados. Apavorados. E aí, com medo, fugindo, Israel veio atrás deles e os matou a todos. E acabou com aquele povo. Acabou, zerou aquela nação. Por quê? Pelo menos até os dias do profeta Samuel, acabou com eles. Porque Deus foi quem defendeu o seu povo. Mas defendeu depois que o seu povo fez o que tinha que ter sido feito. Obedeceu a palavra de Deus. Então, minha amiga e meu amigo, é isso que a gente tem tentado passar. Porque quando nós falamos da história de Israel, nós estamos falando de uma história verídica. Não é uma fantasia, não é um conto, não. É uma realidade. E o que foi feito no passado, se repete nos dias de hoje. O que aconteceu no passado se repete nos dias de hoje na vida das pessoas. Por exemplo, a igreja evangélica é cristã, né? A igreja católica é dita cristã. Então, muitas igrejas são cristãs, dizem ser cristãs, mas isso não significa que a fé está focada no Deus vivo, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Israel. Não quer dizer com isso, necessariamente, você pode ser de uma igreja evangélica, católica, ou de qualquer outra igreja cristã, e ainda assim está completamente afastado de Deus. Por quê? Porque você não usa a sua fé com inteligência, você não copia do passado, você não tira experiências do passado para aplicar na sua própria vida. Você não faz aplicar na sua vida aquilo que você conhece da Sagrada Escritura. E quando você não conhece, aí é que fica ruim mesmo, que você não sabe o que fazer da vida. Mas quando você conhece, vocês que dizem, olha, eu sou cristão, eu sou de Deus, eu sou batizado com o Espírito Santo, mas se você é de Deus, se você é batizado com o Espírito Santo, se você é uma pessoa fiel a Deus, por que a sua vida tem uma miséria? Por que a sua vida dá um passo para frente e 10 para trás? Por quê? É porque está faltando alguma coisa, está faltando comunhão com Deus, está faltando comunicação com Deus, está faltando a fé, porque fé é certeza, fé é convicção de que Deus é contigo, de que Deus é comigo, de que Deus é conosco. Fé é uma certeza absoluta. Essa certeza só é dada para aqueles que são de Deus, aqueles que verdadeiramente estão ali aos pés do Senhor Jesus, aqueles que estão verdadeiramente obedecendo a sua palavra. Aí essas pessoas são imbuídas do espírito da fé, do espírito da certeza, do espírito do destemor. E elas estão prontas para o que der e vier. Elas não têm nada a perder, porque elas sabem que Deus é com elas. Então, eles invocaram a Deus, fizeram o que tinham que fazer, clamaram, suplicaram, e depois, e somente depois, que foi feito o sacrifício de um cordeirinho, que ainda não tinha nem desmamado, esse sacrifício é que fez Deus atender a necessidade de Israel. Porque aquele cordeirinho que foi sacrificado, esse cordeirinho representa Jesus, que morreu por mim, morreu por você, morreu por todos nós. Mas quem que é beneficiado pela morte dele? Aqueles que creem, aqueles que obedecem, aqueles que seguem a sua palavra. Está aí a história de Jesus, a novela de Jesus, que conta a história direitinho, como deve ser feito, como deve ser a fé inteligente, a fé racional, a fé que pensa, a fé que pesa, a fé que avalia e toma as suas decisões. É isso que nós queremos que você entenda, minha amiga. E por isso é que nós temos testemunhos maravilhosos, porque não importa quem você é ou deixa de ser, quando você se volta para Deus, Deus se volta para você. Quando você o clama de todo o coração, quando você chora, não lágrimas de emoção, mas chora lágrimas de arrependimento, de abandonar os pecados, de abandonar a vida errada, então Deus ouve você, Ele vem ao seu encontro e faz
notória a sua presença na vida de você. Então vamos assistir esse testemunho, belíssimo testemunho, uma experiência magnífica de uma pessoa que teve conhecimento, tomou conhecimento da palavra de Deus e a colocou em prática, e mesmo lá dentro da prisão, as coisas mudaram para ele. Vamos assistir essa história muito bacana. Meu nome é Oswaldo, tenho 48 anos e eu fui criado na periferia de São Paulo. Aos 13 para 14 anos eu conheci as drogas, como crack, cocaína, heroína, né? São drogas que realmente eu desconhecia até então. E foi aí que foi uma porta de entrada realmente para a destruição na minha vida, o mal. E quando eu vi, eu já estava viciado e comecei a cometer assaltos, comecei a roubar carro. E uma situação que foi piorando cada vez mais. De usuário que eu era nessa ocasião, aí até então eu conheci um outro lado das drogas, que eu não havia conhecido ainda. Eu vi que eu poderia ganhar dinheiro com isso também. Eu comecei a vender droga, comecei a ser um pequeno traficante. Fundei uma boca de tráfico na ocasião, começou bem pequenininho, bem pequeno o negócio mesmo, e aos poucos foi expandindo mais. E logo eu estava encabeçando o tráfico de droga. Dentro do bairro a polícia me perseguia, já me procurava para me prender porque sabia que eu era o traficante do bairro. Aí, diante dessa situação, eu me envolvi em homicídios. Houve uma denúncia que eu desconheço até hoje exatamente de onde partiu. E houve uma emboscada numa casa que eu morava, a polícia cercou o local e teve êxito em me prender. O Carandiru era um lugar muito pesado. Um lugar muito pesado, um lugar tenebroso. Eu não dormia à noite direito, eu era muito perturbado, eu tinha sérios problemas psicológicos, e muita faca, muita arma, enfim, muita opressão tinha no ar, no lugar, eram as trevas em si. E nesse intermédio de muito sofrimento, voluntários começavam a tentar se aproximar de mim, voluntários da Universal. Então eles vinham falar comigo, poxa, rapaz, dá licença aqui, a gente pode falar um minutinho com você e tal. Tentavam me abordar, né? Você não gostaria de participar ali de uma oração com a gente, né? As primeiras vezes eu resisti, falei, de uma voz que falava dentro da minha mente, né? Você é bandido mal, você é bandido, agora você vai para a igreja, você é bandido, rapaz, você matou, fez isso, fez aquilo, traficou, agora você vai lá na igreja fazer oração. O que vão pensar de você? O que a rapaziada vai pensar? Pensar que você está escondido atrás da Bíblia aí, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu estava sofrendo, que não era nada daquilo, que na verdade não era nada. Eu comecei a ver que eu não era nada. E aí um dia eu resolvi ir. E comecei, a partir daquele dia, me senti bem, gostei. Eles oravam por mim e eu comecei a me sentir bem. Ao passar dos dias, aquela opressão foi saindo de vez. Aí o pastor falou, nós vamos realizar o batismo aqui. Todos os presos que você quiser se batizar nas águas e deixar o seu velho eu para trás, você vai recomeçar tudo aqui. Eu larguei o celular, porque eu tinha celular, eu abandonei. Ainda tinha um ponto de droga na rua ainda, eu mandei parar. Eu não quero mais ver de nada errado, de drogas, de nada. Eu vou ficar aqui dentro, nem que eu tenha que lavar uma cela para alguém aqui, fazer um favor para me ganhar alguma coisa, um sabonete para me tomar banho, qualquer coisa, mas não vai. Eu já estava com aquela fé dentro de mim. E aí teve um atendimento no final e eu fui lá e fui falar com o pastor, quero me batizar agora. Aí tinha um tanque lá do lado da muralha do presídio. E naquele dia eu fui batizado nas águas, naquele dia. Eu me lembro que até a noite, engraçado, porque à noite, antes do batismo, do dia de acontecer o batismo, eu tive um sonho assim, bacana, um sonho legal. Eu tinha pesadelos antes, né, e nessa noite eu tive um sonho assim, super bacana, que eu entrava numa igreja de ouro, e era uma canção assim, parecia uma canção de casamento, quando a gente entra que está tendo um casamento, sabe aquelas músicas de casamento que é tocada no órgão, mas era uma canção, era algo que não se ouve aqui no mundo, parece uma coisa celestial mesmo. Que pena que eu acordei, parece que eu estava no céu já. E eu fui para a igreja, naquele dia houve o nosso batismo. Aí teve as reuniões posteriores, no meio da semana teve a reunião de busca do Espírito Santo, na quarta-feira. E eu lembro que encheu
Veio muitos presos naquele dia, encheu, estava muito forte. E naquele dia foi fantástico. Teve uma busca assim muito forte. A presença de Deus desceu naquele lugar de uma maneira que, quando eu vi, parece que eu estava na hora da busca, parece que eu não estava pisando no chão mais. Eu estava flutuando. Eu não lembrava mais de pena, de cadeia, não lembrava de mais nada do que passou. Para mim não importava se era 30 anos que minha condenação. Naquele momento, parecia que eu estava no céu. O Espírito Santo, uma força invadiu o meu ser. Uma alegria, uma paz, um amor que invadiu o meu ser. Que eu falei, meu Deus, por que eu não conhecia essa vida antes? Por que eu não conheci tudo isso aqui antes? Por que eu não procurei isso antes de verdade? Porque nada teria acontecido do que aconteceu. Eu já não era mais a mesma pessoa. Tinha uma força espiritual. As minhas palavras eram diferentes. Minha maneira de pensar. Comecei a enxergar a vida de outra forma. Eu queria contar para as pessoas. Então eu já comecei a sair de dentro do presídio junto com os outros presos. Então eu comecei a falar com as pessoas. Tudo isso já aconteceu em 2003. Eu fiquei até 2011 preso. Eu fiquei mais 8 anos preso ainda. Feliz. Eu comecei a fazer a obra de Deus dentro do presídio. Depois disso, Deus, ele me separou ali dentro. Eu sentia que aquele tempo que eu estava ali era um processo de fortalecimento, de mudança, de crescimento. Seja o tempo que tiver que ser. Seja feita a tua vontade na minha vida e não a minha. Certo dia eu estava na cozinha, né? Nessa ocasião eu estava trabalhando na cozinha. Já há 3 anos eu estava na penitenciária trabalhando. Até o funcionário falou, rapaz, você vai ser me aberto hoje. Mas, sinceramente, eu tô triste de saber que eu não vou te ver mais aqui perto da gente. Eu consegui agradar todo mundo. Eu consegui agradar ali todo mundo. Praticamente eu era amigo de todos os presos. Os funcionários gostavam de mim por causa do meu comportamento. Os carcereiros, eles trabalham sob pressão. A qualquer momento, o presídio pode ter uma rebelião. E eu sabia o que aquele carcereiro estava sentindo. Às vezes eu via ele em pânico, desesperado. Ali por trás daquele carcereiro tinha um pai de família. Tinha um ser humano que estava ali para trabalhar, para ganhar o salário dele, para sustentar a família dele. Então, eu cheguei a fazer oração para o funcionário. Eles tinham uma confiança tão grande em mim que, em certo momento, eu perguntei se ele queria que eu fizesse uma oração, mas não precisava ele se aproximar de mim. Eu me lembro o nome desse funcionário, era seu Marcos. Então, nesse dia que eu falei para ele, eu posso fazer uma oração para o senhor, seu Marcos. Ele falou, não, rapaz, pode orar por mim, eu aceito sim, né? Eu aceito sim. Aí, eu fiquei até sem jeito, porque ele falou, não, você pode orar aqui perto de mim, chega aqui. Pode pôr a mão, você quer pôr a mão na minha cabeça? Pode pôr a mão na minha cabeça. E eu falei, poxa, eu sou um preso, né? Eu sou um presidiário, um homem que cometeu tantos crimes. Eu me sentia indigno, porque eu sabia que eu tinha errado. E ele não. Ele nunca tinha feito nada assim errado como eu. Ele era a justiça. Para mim, eu olhava ele como uma justiça e eu a injustiça. Mas naquele momento, eu vi que Deus tinha transformado a minha vida. Que Ele tinha me perdoado. E que eu era um novo homem. Que Ele tinha dado uma autoridade para mim. Que eu já tinha uma autoridade naquele lugar. Eu era uma pessoa de Deus ali. Eu tinha o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem autoridade. E eu coloquei a mão sobre a cabeça dele e orei. E fiz uma oração por ele. Quando terminou aquela oração, ele falou, puxa, rapaz, eu estou sentindo algo aqui que eu estou aliviado. Aí eu tive a primeira saidinha. Mas não tinha saída, né? Tive o direito, né? Me avisaram que eu ia, depois de 10 anos, eu ia ver minha família. Só que aí eu fui até a judiciária, que lá chama judiciária, onde ficam os advogados, né? E aí veio um balde de água fria. Porque uma mulher, ela me falou, ela era tipo de uma escrivã lá, algo assim. Então ela olhou assustada para mim e ela pegou meus papéis e ela falou assim, eu nem poderia falar isso para você. Eu falei, o que, dona? A sua colônia foi cassada. O desembargador, eles alegam que você não tem condição de estar na rua. Seus crimes foram pesados. Você não foi submetido a exame criminológico. Aqui está alegando que você vai ser obrigatório a voltar para o regime mais segregado, fechado.
nem comente com ninguém, porque eu não poderia te avisar isso não, porque o semiaberto é um lugar que eu poderia fugir. E eu ia para a saidinha ver minha família. Então eu poderia não ter voltado. Deus me deu uma inspiração. Eu fiz um habeas corpus e mandei para Brasília. Mandei o habeas corpus para Brasília. Foi julgado na 6ª turma, no Superior Tribunal de Justiça. E passaram-se um tempo e eles aceitaram o recurso feito por mim mesmo. Deus me deu sabedoria para fazer aquele habeas corpus. Um cara que não sabia nem ler e escrever direito, dentro do presídio, com Deus eu aprendi a ler, escrever e fazia até recurso, como se fosse um advogado próprio. E eu mandei esse habeas corpus e passou um determinado tempo, chegou o resultado do habeas corpus. Eu me lembro que naquela época a gente tinha um rapaz que a esposa dele vinha e ela puxava pela internet na época, né? E naquele momento ele chegou e falou para mim assim: Oswaldo, eu tenho uma notícia para te dar. Aí eu falei: rapaz, o que é? E eu acho que você ganhou a sua benção, rapaz. Aí quando eu olhei lá, ele me mostrou o papel. Tava lá, por votação unânime, o Tribunal de Justiça concedeu a ordem. Os 7 juízes do Supremo Tribunal Federal, eles foram a meu favor. Seu funcionário, ele falou: põe o pé em cima da cadeira aí. Aí eu coloquei que ele tirou a trava da pulseira eletrônica, né? Aí eu falei: é liberdade mesmo. E eu saí na fé. Cheguei na igreja do bairrinho lá, uma igreja bem pequenininha, não é nem um templo de Salomão, é uma igrejinha. E o pastor era um pastorzinho, jovem ainda, né? E eu cheguei, tinha eu mais algumas pessoas, e ele falou: ó, você que tem sua oferta, você que tem coragem de dar o seu tudo aí, dá o que você tem. E eu me lembro que eu tinha R$50 só no bolso. Era o que eu tinha, para sobreviver, para tudo. Peguei aqueles R$50 e coloquei em cima da Bíblia. E quando foi mais tarde, o telefone tocou. Eu tinha uma grana para pegar no presídio que nem eu sabia. Me ligaram, o assistente social me ligou: rapaz, volta aqui amanhã, porque tem um dinheiro aqui para você pegar. Eu tinha dado 50 de oferta, tinha quase R$2.000 lá, que eu nem sabia que eu tinha. A primeira coisa que eu fiz, separei o dízimo, mais uma oferta, e peguei aquele dinheiro e investi. Eu comprei umas coisas para vender e trabalhava um produto. E eu vendia de porta em porta. E minha visão foi se abrindo. Uma visão que eu nunca tive começou a se abrir. Os meus olhos começaram a se abrir para tudo. Hoje eu tenho meu próprio negócio. Hoje eu sou um distribuidor desse produto. O maior agradecimento que eu tenho hoje, diante de Deus, é por, através do trabalho da igreja nos presídios, eu ter recebido o Espírito Santo. Eles me levaram a oportunidade de conhecer o Espírito Santo. O meu maior sonho é realmente entrar no céu. Eu não tenho um objetivo maior do que isso aqui no mundo, né? E ganhar almas. Depois de tantas lutas, dores e sofrimento, diante de tantos fracassos, lutando contra o tempo, cercado por todos os lados, sem ter um rumo certo, já não há motivos para sorrir, só tem havido pranto. Senhor, meu Deus, meu Pai, ouça agora minha oração. Responda, meu Pai, só Tu podes compreender-me. Já bati em muitas portas e a resposta não me veio. E agora clamo a Ti, pois Tu és verdadeiro. A vida está sem sentido, não compreendo mais nada. Senhor, vem ajudar-me
nesta longa caminhada. Oh Deus, quanto eu preciso de uma resposta sua. Inclina os seus ouvidos e responda-me agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, ouça agora a minha oração. Responda, meu Pai, só tu podes oh Deus, quanto eu sofri, tentando achar um rumo certo. Busquei tão longe aquele que esteve sempre tão perto. Agora estou feliz, pois enxugaste o meu pranto. Senhor, recebo de ti forças e me levanto. Meu Deus, sinto um alívio dentro da minha alma e tenho certeza que agora muda toda a minha história. Vinde a mim todos os cansados, que eu vos aliviarei. Assim diz tua palavra, Senhor e grande Rei. Senhor, Através do ensino da Bíblia e da oração, toda quarta-feira aprendemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. É na reunião de quarta-feira que muitas pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia que eu recebi o Espírito Santo. Ali o Espírito de Deus veio sobre mim. E eu fiquei tomado de um gozo, de uma paz, de uma alegria sobrenatural, fora do comum. É inexplicável. Eu não trocaria ele por nada. O Espírito Santo para mim hoje é a saída. Eu prefiro morrer do que trocar o Espírito Santo por qualquer coisa. Ele é em primeiro lugar na minha vida. Não deixo ele por nada. Você que decidiu seguir os caminhos da fé, se batizou nas águas, ou já é membro do corpo do Senhor Jesus, mas precisa de forças para continuar a caminhada. Não deixe os afazeres deste mundo o distraírem. A Escola da Fé precisa fazer parte da sua semana. Esteja conosco toda quarta-feira, às 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Você vê como é que Deus é grande, minha amiga e meu amigo ouvinte. Como Deus é infinitamente grande. Ele recuperou esse rapaz que era bandido, assassino. Mas ele não recupera só os assassinos, bandidos, não. Ele recupera pessoas de bem que pensavam que estavam bem.
Deus mudou a vida desse ex-bandido. Agora você vai ver que ele muda a vida do advogado criminalista. Aliás, uma advogada criminalista, a doutora Sandra. Vamos assistir o testemunho dela, que vale a pena prestar bastante atenção no que ela fala. Meu nome é Sandra Campos Vieira, eu tenho 48 anos, sou advogada criminalista há 18 anos. Como a maioria das pessoas, nós fomos todo o tempo bombardeados pelas informações falsas, pelas fake news com relação à pessoa do Bispo Edir Macedo, em que houve aquela demonstração do vídeo, ele falando da oferta, do dá ou desce, e aquilo foi terrível, para mim foi devastador. Na minha mente, eu falei, tá na cara que ele é um charlatão. Eu considerava a Igreja Universal como uma seita. Eu achava que existia realmente esse cunho financeiro de tomar dinheiro das pessoas, porque eu não acreditava em força de sacrifício, eu não acreditava nisso. Eu achava assim que Jesus morreu na cruz e basta, não precisa que o homem venha fazer nada além de crer. Eu falava, esse homem é o anticristo, ele é um homem que vai levar multidões para o inferno. Eu vi assim, e eu queria distância dele. Eu não queria nem ouvir falar, eu não suportava a voz dele. Tive 2 casamentos, e o primeiro casamento por um período foi bom, mas depois ele resolveu ir embora, me abandonou com essa minha filha mais velha, tenho 2 filhas. Isso me levou ao alcoolismo. Nesse alcoolismo, eu pensei em matar a minha filha, em me matar, mas eu não tive forças. Eu olhava para ela, criança, com 9 anos, e eu não tive força. Eu bebia uma garrafa de uísque assim, brincando, ainda queria mais. Eu tomava, minha geladeira era forrada de cerveja, muita cerveja, e fumava também. E eu trabalhava com muito sacrifício, era muito difícil, tinha dia que eu acordava com ressaca, tinha que trabalhar com dor de cabeça, mal-estar físico. E às vezes à noite eu olhava os testemunhos e eu pensava, será que eu vou conseguir? Será que realmente existe uma esperança? Uma pessoa me convidou para ir numa reunião de uma outra denominação. Chegando lá, eu vi que não era aquilo. E eu pedi para Jesus me ajudar. E quando eu fiz uma oração sincera, automaticamente eu me lembrei da Igreja Universal do meu bairro. E nisso veio o pastor falar comigo. E eu falei assim para ele, olha, o senhor é pastor? Aí ele falou assim, sim, eu sou pastor. Eu falei, então o senhor tem a obrigação de orar pelas pessoas, né? Aí ele falou, por que você fala assim? Eu falei, porque é o seguinte, eu vou ser bem sincera com o senhor. Eu não gosto de vocês. Eu não gosto da Igreja Universal. Ele falou, por que você não gosta? Eu falei, você tá de brincadeira. Você não vê o que falam de vocês? Então eu não quero vocês. Mas como o senhor é pastor e tem obrigação de orar pelas pessoas, eu estou precisando de uma oração. Eu estou vindo de um lugar aí que eu me senti muito mal e eu sei que eu estou mal. Aí ele falou, tá bom. Olha, vamos fazer assim, eu vou orar por você, como você está me pedindo, mas eu peço que você também dê uma oportunidade de conhecer. Aí eu aceitei, comecei a ir nas reuniões. Naquela semana eu já consegui ficar sem beber, eu me senti esperançosa, eu me senti aliviada, aquela opressão que estava atrás de mim saiu. E eu cheguei em casa muito bem e continuei indo. Não bebi, não fumei, não senti necessidade. Eu não imaginava que o trabalho da Igreja Universal fosse tão sério e tão profundo.
à medida que eu fui me entregando e fui recebendo essa orientação e eu fui entendendo a fé sacrificial, as coisas foram acontecendo, inclusive na minha vida espiritual. Hoje eu enxergo o Senhor Jesus de uma maneira que eu nunca enxerguei na minha vida. E eu lamento muito que, por conta dessas fake news, de toda essa massiva propaganda contra a igreja, eu tenha passado tantos anos sofrendo. Quem dera eu tivesse evitado tantos dissabores, porque eu quase perdi minha vida por não acreditar numa fé que podia me salvar, me ajudar. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo e foi a coisa mais maravilhosa que me aconteceu. Como eu dizia, não existia sentido para mim viver. Ainda que existisse um céu, um paraíso, para mim não fazia sentido passar uma vida de tantos dissabores. Não fazia sentido viver. Tudo mudou. A minha vida era triste. Eu sou uma pessoa extremamente feliz. Hoje não tenho mais depressão. Eu não tenho mais nenhuma necessidade de usar álcool. Pelo contrário, a Igreja Universal foi a minha maior faculdade. Ela me ensinou a ser mulher, me ensinou a ser profissional, me ensinou a ser mãe, me ensinou a ser serva, me ensinou a ser de Deus. E eu desafio essas pessoas que acham que sabem tudo, que conhecem tudo, que a verdade deles é a verdade absoluta. Eu desafio a vir a conhecer a igreja e se entregar ao Senhor Jesus para que haja essa mudança na terra e futuramente a salvação da alma, né? Porque não adianta você viver uma vida abastada ou com um rótulo de doutor e dentro de você está destruído, não ver alegria, ter depressão, não conhecer a esperança de um futuro melhor, de uma salvação da alma. É isso. Quando a gente se volta para Deus e o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus é esse, é levar as pessoas a uma consciência, não emoção, não oba-oba, não um sensacionalismo, mas levar as pessoas à consciência dos pensamentos de Deus. Quando você aplica os pensamentos de Deus na sua vida, ela muda. Como dar água para o vinho. E o Espírito Santo é o responsável por isso. O Espírito de Jesus, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o próprio Deus dentro de você. Ele é Deus. Imagine você absorver os pensamentos de Deus e ter o próprio Deus dentro de si, ninguém pode segurar você. É claro, você vai arrebentar, tem que arrebentar, porque é Deus dentro de você. Não é só uma ideia, um pensamento, mas é o pensamento dele em atividade dentro de você. Vamos assistir mais um testemunho que prova a grandeza de Deus na vida daqueles que são sinceros, são humildes para se submeter à palavra de Deus. É claro, tem que ser humilde para acatar e obedecer. Vamos assistir. Eu chamo-me Teresa Carriço. Cheguei à Igreja Universal com uma depressão profunda. Vivi em França, cheguei a Portugal, casei-me. A partir daí, realmente comecei a ter uma vida diferente, porque eram culturas diferentes, não é? Então eu aí comecei a ver que realmente que era uma sobrecarga muito grande, que eu estava sozinha e fazendo muita coisa. 2 salões, 2 lojas, 2 filhos. Quando eles estavam doentes, de noite cansada, já não dormia muito.
Quando eu entrei em depressão, eu não me apercebi que estava a entrar em depressão. Eu só tinha muito cansaço, não conseguia comer. Eu notava que estava a ficar fraca. Estava a ficar fraca e já não tinha aquela paciência para os meus filhos. Gritava mais com eles, não é? Eu comecei a perder a vontade de tudo, de trabalhar. Já não deixava mais o salão entregue às empregadas do que eu própria. Eu fechava muito em casa, agressividade em casa, desmaiava constantemente. Houve alturas que até partia as coisas da mesa, tudo que tivesse na mesa mandava para o chão, a gritar. E quando eu vinha a mim, dizia assim: o que é que aconteceu? Já tinha feito aquilo sem me aperceber o que é que eu estava a fazer. Via facas, com aquela coisa de me matar, pegava nas facas e de repente o meu marido vinha e tirava-me as facas na mão. Eu sentia-me tão revoltada comigo própria que eu dizia assim: o que é que eu estou aqui a fazer? Eu já não sirvo para mais nada. Eu já não tenho vontade de viver, porque eu não quero que meus filhos sejam infelizes comigo assim. Então, se é para viver assim, então vale mais eu morrer. Entretanto, eu tinha uma pessoa amiga que de vez em quando já me tinha convidado várias vezes para ir à Igreja Universal. Então, quando eu estava numa dessas depressões, que eu estava assim muito mal e que me veio uma ideia de dar cabo da minha vida de uma vez, eu lembrei-me dela e telefonei. E levou-me à Igreja Universal nesse dia. Quando eu entrei, realmente eu notei algo que estava totalmente diferente a partir de uma oração. Para já, quando eu saí de lá, senti-me leve. Depois dormi muito melhor. Eu senti que realmente eu estava no caminho certo. E cada vez que eu ia aprendendo a palavra de Deus, mais eu tinha sede de aprender. E eu dizia assim: não, falta-me qualquer coisa. Porque se eu tiver o Espírito Santo, eu sei que tudo vai mudar. Eu nunca mais vou cair na mesma coisa. Pode vir tribulações, pode vir tudo. Eu vou conseguir. E eu pensava: o que é que vale a pena a gente ter tudo neste mundo, ter uma casa, ter tudo, uma vida abençoada, mas não ter o Espírito Santo? O que é que vale? Nada. Porque a gente sem o Espírito Santo é como se a gente tivesse apagadas. Então, essa luz que eu queria ter dentro de mim, que era o Espírito Santo, eu comecei a lutar por isso. Porque o Espírito Santo, hoje eu reconheço que é a coisa mais valiosa que o ser humano pode ter. E foi assim que eu consegui realmente, através de uma luta de busca, que eu realmente tive o Espírito Santo. Eu sou uma mulher alegre, feliz, tenho uma família abençoada, os netos são maravilhosos, tenho algo que é maravilhoso, que é o Espírito Santo, por nada deste mundo, porque não há nada que se compare com o Espírito Santo. A gente pode ter tudo neste mundo, pode-se ter casas, dinheiros, carros, tudo. Hoje aquilo que me preenche é ter o Espírito Santo, que me dá alegria, dá-me saúde, tirou-me depressão, tirou-me a tristeza. Não há nada que possa substituir a presença do Espírito Santo dentro de nós. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Ó meu Pai querido e amado, não há palavras para a gente explicar para o teu povo a grandeza, a riqueza do teu Espírito em nós. Não há palavras. Eu não encontro palavras que possam exprimir
essa riqueza incalculável, infinita, que é o Senhor Espírito Santo em nós. Os testemunhos falam por si, mostram o teu poder. Está aí às claras. Não enxerga quem não quer enxergar. O teu Espírito tem feito coisas extraordinárias, magníficas, monumentais, que aos olhos humanos seria impossível acontecer, não fosse a ação do Senhor Jesus em espírito. Então eu quero te pedir, meu Pai, em favor dessas pessoas que estão nos assistindo agora e que por acaso estejam vivendo ainda do outro lado da vida, ou melhor, o lado avesso da vida. E eu peço, meu Pai, para aqueles que creem na Tua palavra, aqueles que dizem, eu creio, mas eu não sei o que fazer. Então, para estes, meu Pai, eu peço que o Senhor venha abrir-lhes o entendimento, para que eles possam compreender a Tua palavra, absorver os Teus pensamentos, as Tuas ideias e, consequentemente, ter a força, o poder do Espírito Santo para executá-las e então alcançar a plenitude da vida que o Senhor veio trazer. Que isso aconteça, meu Pai, agora. Que haja saúde, vigor, que haja luz, que haja libertação, que haja tudo que essa criatura precisa agora, mas, sobretudo, que ela venha ter esse entendimento de que sem o Teu Espírito, nada desse mundo tem valor. Ó Espírito Santo, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, venha ao encontro do Teu povo aqui agora e faça honrar, glorificar, exaltar Jesus na vida dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, é meu escudo forte na minha fraqueza. Pois é, minha amiga e meu amigo, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta para trazer mais uma palavra, mais testemunhos que mostram o poder de Deus na vida daqueles que creem. Você pode ser qualquer pessoa, você pode ser o último da fila deste mundo, você pode ser a última das criaturas nesse mundo, não importa. Você pode ser o que for, pode estar lá no topo da classe social, ou então lá embaixo, no fundo do inferno. Uma coisa eu sei, sem o Espírito Santo não há vida, porque Ele é o nosso fôlego, é o fôlego da nossa existência. Então eu estou aqui para falar com vocês e transmitir palavra de fé, de ânimo, de paz, passar para vocês o Espírito da paz, porque o Espírito está dentro de mim. E eu quero que ele esteja dentro de você para você compreender bem o que é a palavra de Deus, o que é o Altíssimo Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Tá bom? Amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus é a luz que brilha, ilumina minha vida. É somente nele que se tem uma saída. Deus é o meu tudo e sem ele não sou nada. Deus tira todos os espinhos da estrada. Com sua mão ele me guia todo dia. Nas águas fortes desse rio da vida estou. Deus é a brisa mansa que acalma tudo.
é o meu refúgio e fortaleza neste mundo. Com sua mão ele me guia todo dia. Nas águas fortes desse rio da vida estou. Deus é a brisa mansa que acalma tudo. É o meu refúgio e fortaleza neste mundo.